Graça e paz, que a graça de Deus possa estar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Seja mais uma vez bem-vindo a mais um vídeo do canal, que você possa ser edificado, que você possa ser fortalecido a cada pregação da palavra de Deus sobre este canal. Explicando mais uma vez, como foi explicado no primeiro vídeo, que o objetivo do canal não é fazer nenhuma briga teológica, debate teológico, é apenas explanação do evangelho. Sim, claro, pode ter momentos que a gente utilizamos do conhecimento teológico, que é importantíssimo para a vida cristã, para o conhecimento da palavra de Deus, mas o objetivo não é pregar, defender, tal linha teológica está correta, ou tal linha teológica está errada, obrigar quem está certo ou quem está errado. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, automaticamente, quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Então, o maior discernimento que nós temos sobre a verdade da palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai nos guiar, nos orientar, nos testificar da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que é correto, que é reto diante da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos guiar. E devemos estar atentos, devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo quando ouvimos a palavra de Deus, porque no próprio Hebreus vai falar que devemos deixar o nosso coração não endurecido, não resistente à palavra de Deus, mas aberto, apto a ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é pregada e o nosso coração está aberto, toda a verdade é revelada. Porque Cristo, ele é a verdade, ele veio trazer a verdade, ele veio nos libertar através da verdade, não através de brigas, disputas, não. Então, Deus abençoe quem cada um tem seu ministério, cada um tem o seu propósito, cada um tem seu caminho. Deus abençoe, não sou contra quem quer fazer, apenas meu objetivo pessoal, minha forma de pensar é diferente. E Deus abençoe cada um, porque a diversidade faz importância para a nossa vida, porque se todo mundo fosse igual, seria uma coisa chata. Então, graças a Deus, existe a diversidade de pessoas, diversidade de pensamento, que não se opõe à palavra de Deus, que todo pensamento que se opõe à palavra de Deus, ele está no caminho incorreto. Que nós temos como cristão, com fé e prática, a palavra de Deus. Então, como é nossa fé e regra de fé e prática, então, automaticamente para nós, a palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, todos os livros que se opõem à palavra de Deus, para nós não é coerente. Amém? Então, o canal de hoje, o vídeo de hoje, o primeiro e o segundo vídeo, eu coloquei uma pregação. Curta lá, volte lá, vou colocar a taguinha aí para você poder voltar lá, voltar a assistir, ouvir, para que possa abençoar a sua vida. Mas o livro de hoje, eu vou começar o vídeo de hoje, eu vou começar um assunto que a gente possa começar e adentrar no próximo vídeo, na parte 2 aí, vou repartir em duas partes para não ficar um vídeo tão longo. O vídeo de hoje ele tem como objetivo falar sobre Êxodo 27, a revelação da palavra de Deus, do entendimento que nós possamos tirar de importância. Toda a palavra de Deus é apta, é importante, mas uma palavra, como poderíamos dizer, o maná de cada dia. A cada dia Deus mandava um maná para o povo. No sexto dia Deus mandava a porção dobrada, porque é para guardar para o sabático, ao da lei mosaica. Mas cada dia tinha um maná novo, tinha algo novo para a vida dos israelitas que estavam no deserto. Assim mesmo essa palavra de Deus, a cada dia tem um maná, tem algo novo, tem o que é isso, para que possamos entender os tesouros escondidos da palavra de Deus. Em Êxodo 27, Deus vai falar para que Moisés, Deus vai orientação ao Moisés para que tenha as dimensões do altar do holocausto. O altar do holocausto é uma das peças do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés hoje é muito bem conhecido, hoje já foram feitos filmes, muitas igrejas têm representação da arca, existe representação, miniaturas do tabernáculo, e assim por vai, construções fazendo réplica ao tabernáculo. Mas o objetivo não é que a gente idolatre o tabernáculo, ou a gente idolatre as peças do tabernáculo. Em Hebreus vai falar que Deus falou de várias formas, de muitas maneiras, e essas muitas maneiras que Deus falou através de símbolos. Então o objetivo de Deus não era que os símbolos fossem idolatrados ou tratassem, mas do que eles representavam.
Atualmente, Deus fala através do seu Filho a cada um de nós. Então, se hoje nós queremos conhecer a Cristo, conhecer a Deus, é através do seu Filho, não através de representação antiga, colocando arcas, colocando altares físicos, porque todos os altares, a arca, todas as peças, tabernáculos, símbolos, todos apontavam para Cristo. Então, hoje, em nossas vidas, nós temos que trazer a Cristo. Sim, nós podemos voltar no Antigo Testamento, porque ele não é descartado, ele é útil para ensino, útil para o nosso crescimento, e entender qual o que Deus teria falando, o que Deus queria apontar, não, cada peça ao seu filho. Então, quando nós olhamos para o altar do holocausto, devemos preparar nossa mente para entender que ele aponta para o Filho. Quando nós olhamos para a arca, devemos entender que ele aponta para o Filho. Nós olhamos o altar do incensário, ele aponta para o Filho de Deus. Quando nós olhamos para o menorá ou o candelabro, ele aponta para o Filho de Deus. Quando olhamos para a mesa dos pães, nós sabemos que ele aponta para o Filho de Deus. Quando nós olhamos para a bacia de bronze, ele aponta para o Filho de Deus. E quando olhamos para o altar do holocausto, ele aponta para o Filho de Deus. Então, todas as peças do tabernáculo, ele vai apontar para o Filho. Então, hoje não é necessário ter altar do holocausto, ter bacia, ter mesa de pães, ter candelabro, ter altar do incenso, arca da aliança dentro das igrejas, dos templos. Por quê? Porque todos eles apontam para o Filho. Então, basta apenas ter o Filho de Deus, que ali está representado todas as peças do tabernáculo no próprio Filho. Dando essa introdução aí, é, cada ponta, cada peça, a gente pode tratar, tem vídeos aí, tratar a importância de cada peça, o que ela falava sobre o Filho de Deus, o que ela apontava, o que ela trazia de entendimento. A primeira peça, para vocês entender, o tabernáculo tinha 3 entradas. A entrada do arraial para o pátio, a entrada do pátio para o santo e a entrada do santo para o santíssimo. A entrada do arraial para o pátio era chamado de caminho. Os judeus chamaram era de caminho. A entrada do pátio para o santo era chamado de verdade e a entrada do santo para o santíssimo era chamada de vida. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Cristo se representou como um tabernáculo no Evangelho de João, quando vai falar sobre o Cristo encarnado e fala que ele tabernaculou entre nós, ou seja, ele armou sua tenda entre nós. Então, a palavra de Deus, o tabernáculo se refere a Cristo, aponta para Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo, o tabernáculo é sua morada terrena, sua tenda terrena, sua humanidade. Cristo era 100% Deus e 100% homem. Então, tanto a sua humanidade quanto a sua divindade, ali em um único só lugar, assim como era o tabernáculo, falava das peças, falava ali tudo aquilo que foi construído pelo homem, feito pelo homem, mas o que fazia o tabernáculo ter a essência do tabernáculo ser tão importante era a presença de Deus. Tabernáculo sem a presença de Deus era só mais um lugar, como qualquer outro lugar, não fazia diferença. Mas quando a presença de Deus estava no tabernáculo, era completamente diferente. Isso que mudava. E o tabernáculo, cada um de nós, é um templo, morada do Espírito Santo. Então, o que vai fazer diferença em nossas vidas é nós termos a presença de Deus em nós, para que não possamos deixar a presença de Deus do lado de fora, mas dentro da nossa vida, porque o tabernáculo só fazia sentido com a presença de Deus. Assim mesmo é a nossa vida, só faz sentido com a presença de Deus. Não adianta ter arca, não adianta ter altar do holocausto, bacia, mesa dos pães, candelabro, altar do incenso, se não tem a presença de Deus. O próprio Moisés falou para Deus: se o Senhor não for conosco, não nos deixe partir, não nos faça sair daqui. Então, a presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos em nossas vidas. Então, nesse vídeo introdutório que a gente vai tratar, a gente vai tratar sobre o altar do holocausto, as suas 4 pontas. O altar do holocausto tinha 4 pontas. E o significado de cada uma dessas pontas significa, traz em nossas vidas e apontando para Cristo.
porque o altar do holocausto é um tipo da cruz de Cristo. E o que a cruz de Cristo significa, qual a restauração que a cruz de Cristo trouxe em nossas vidas, quais os benefícios quando eu tenho a Cristo, o que ele aponta e o que a revelação traz dentro disso daí, dentro da palavra de Deus, para que possamos crescer. Mas hoje o vídeo, para a gente entender melhor, é que o tabernáculo só faz sentido se tiver a presença de Deus. O tabernáculo só pode ser tabernáculo se tem a presença. O tabernáculo de Moisés se passou. Passou o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés se foi. Hoje procuram a arca tão perdida que estão atrás. Foi o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Zorobabel reformado por Herodes. E hoje fala em construção do terceiro templo. Mas todos os templos só têm importância se tem a presença de Deus. Então toda igreja, todo lugar que se reúne em nome do Senhor, só vale se tiver a presença dele. Porque se não tiver a presença dele, é só mais um lugar ali onde tem pessoas se reunidas, discutindo filosofias, discutindo opiniões, discutindo o bem-querer humano, mas se esquecendo da importância que é Cristo. Então, reflita sobre isso, que possamos crescer. No próximo vídeo vai continuar essa parte, vamos falar do altar do holocausto e o que ele traz de significado em nossas vidas. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever aí no canal, ativar as notificações, siga nas redes sociais, no Instagram, samuel.issa, e no TikTok lá, samuel.issa também, Samuel Issa, tanto faz, você vai achar eu de qualquer jeito lá. Deus abençoe.